STF se manifesta. Ministro Luiz Roberto Barroso reage à votação que tira poderes do Supremo. Voto na contramão. Líder do governo explica que fez um voto pessoal. Fogo amigo. Fabrício Queiroz empareda de novo Bolsonaro. Pero louco. Milei já fala em receber Lula caso o presidente brasileiro queira ir à posse. Trégua em Gaza começa em 8 horas, mas bombardeios seguem na madrugada. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Boa noite para você que nos assiste agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelo canal Com Brasil, rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. E muito boa noite também, claro, para você na nossa audiência e para o meu querido Chico Pinheiro, que está aqui mais um dia. Querida, nossa príncipa, como se diz, nossa príncipa. Boa noite para você, boa noite, comunidade ICL. Estamos aqui firmes e fortes. Afiados, prontos. Né? Prontíssimos para mais um dia. Chico não está aqui, gente, porque ele está na flip, né? Está flipando, não flopando, hein? Porque muita gente pergunta aqui no chat, cadê o Chico? Cadê o Chico? Cadê o Chico juntos? A gente está muito bem aqui representado por Chico Pinheiro hoje. A gente tem 50% de Chico hoje no ICL Notícias. E vamos nessa porque a gente tem muita notícia aqui ao longo da nossa edição. A gente vai falar, claro, sobre mais esse capítulo da guerra aliás, nesse caso, né, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A gente tem uma expectativa de que nas próximas horas isso deve acontecer. Vamos falar mais profundamente sobre isso daqui a pouquinho. Com a Heloísa Vilela, a gente vai falar também sobre um velho conhecido, né, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que diz ainda ter segredos sobre a família Bolsonaro, tudo isso, todos esses assuntos também. O líder, o senador Jacques Wagner, né, do PT, disse que o voto a favor da PEC, aquela PEC, proposta de emenda à Constituição que limita os poderes às decisões monocráticas individuais do Supremo Tribunal Federal, ele que votou a favor dessa PEC, disse que esse voto foi estritamente pessoal. A gente vai entender o que foi toda essa história e a gente vai começar falando justamente, né, sobre Fabrício Queiroz, né, Chico Pinheiro? Sobre Queiroz. Onde é que anda o Queiroz? Fazia Onde tempo, está né? O Queiroz. Queiroz estava mocosado lá na casa do como é que é, o advogado, né? Agora esqueci o nome do advogado, do Fabrício Queiroz e o Queiroz. Ah, sim, o advogado que colocou ele na casa dele, né, o Frederico Wassef. Wassef, isso mesmo. E agora onde está o Queiroz? Queiroz está aí, ó, arminha, e apontando a arminha para o clã Bolsonaro. Né? Começar falando do maluco, o maluco do Milei, né? O perro louco, diz que o Lula é comunista, o Lula é ladrão, o Lula é corrupto, e agora diz que se vier a posse será bem-vindo. Sei, posse coisa nenhuma. O presidente está certíssimo no ir. Agora é bom que o Bolsonaro vá e leve todo o clã, porque ele vai preparando já, né, o seu refúgio. Na hora que a Polícia Federal bater na porta da casa dele... Toque, toque? Toque, toque, toque. Ele já terá batido asas para a Argentina, procurando logo asilo político na casa desse perro louco. E é bom procurar mesmo, porque as coisas vão apertando. Hoje apareceu no Metrópolis a história do Queiroz, fogo amigo do Arquivo Vivo, porque ele é um arquivo vivo. A gente não pode se esquecer, né? Não podemos esquecer que Queiroz, né, fazia parte daquele grupo muito próximo de Bolsonaro, foi assessor do Flávio, tinha ligações com aqueles milicianos do escritório do crime, Rony Lessa, Adriano Queiroz, aquela patota, né, que mata por encomenda, matava por encomenda, tinha suas ligações ali,
E sabe muito como são os bastidores do Bolsonaro e sua família e seus filhos. Bom, o Queiroz agora está danado da vida, né, dizendo que está na pior. Estou pulando fogueira, está dizendo, eu pulo fogueira todo dia. Então vazou um áudio dele conversando com o Santini, né? O Santini foi sócio do Flávio Bolsonaro naquela empresa de lavar chocolate, não, empresa de chocolate. Alexandre Santini. De lavar dinheiro, Alexandre Santini. Ele era sócio do 01, do Flávio, né, naquela loja fantástica de chocolate, que vendia chocolate, dava um lucro extraordinário, né? Mas as investigações dizem que aquilo era lavação de dinheiro, que aquilo era uma bela lavanderia. Ele sabe muito. E agora, né, ele está com a corda no pescoço, procura esse Santini, esse sócio do Flávio, que tem ligações com a família, e avisa, né? Eu estou precisando de dinheiro, eu preciso de dinheiro para ficar em silêncio, meus filhos estão desempregados, eu e minha família estamos destruídos, enquanto que do lado de lá, o lado de Bolsonaro, né? Está todo mundo arrumadinho. Eu não sou otário, pô. Eu sei de tudo, entende? Olha aqui, vamos ver o que ele falou? Um pedacinho do áudio. É difícil que o cara solta tanto palavrão. Aí. Você não tem noção a fogueira que eu tô pulando, irmão. Era um cara feliz, bem pra... Independente de eu trabalhar com ele, eu sempre tive minha correria. E hoje em dia eu sou um cara leprosaço, mano. Leproso, entendeu? E foda, cara. Fiquei hiper conhecido e não tenho apoio não, mano. Não adianta dar dinheiro. Dinheiro não resolve, entendeu, ô Santino? Pô, tem que dar moral, uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos. Se você tem noção, meus filhos estão todos desempregados. E tudo eu que banco aqui. Foda. Não dá valor. Eu sei a fogueira que tu pulou aí pra... Eu sei que você, cara, se acontecesse com você o que aconteceu comigo, você bancava até o final também, que tu é homem. Tu é foda. Mas estamos juntos. Mano. Saudade de você, cara. Vindo aqui no Rio, faz contato. Olha, isso é conversa típica de miliciano, sabe como é que é? Eu tô pulando fogueira, tô não sei o que para cá, e aí vai, né? Pra caramba! E vai por aí. E dizendo, se me aperta, eu posso virar essa fogueira para o outro lado. Ele diz que tem segredos que comprometem toda a família, né? Desde o tempo que ele era assessor do Flávio, quando ele articulava o esquema das rachadinhas, que ele mesmo admitiu, mas que depois o judiciário resolveu mandar arquivar, né? Mas ele continua aí, como uma ameaça, como uma bomba, como uma arminha apontada para Flávio, 01, para Jair e para outros da família Bolsonaro. Aí, junte-se a isso, né, a notícia que saiu hoje que o tenente-coronel Mauro Cid, né, disse que o gabinete do ódio funcionava mesmo no Palácio do Planalto, no terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é esse o esquema. É o esquema de uma família, né, que pode dar zerda. Então, por isso, é bom que vão logo para a posse do Milei. E se o Milei durar muito tempo no poder, porque eu não acredito, mas se durar, já arranja um esqueminha, uma boquinha para os filhos, né? Como diz o Queiroz, eu queria uma boquinha, eu quero emprego para meus filhos. Foi bem direto, né? Direto. E eu sei muita coisa, né? É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer para frente? Aí, super-herói, segura essa turma aí que não vai ser mole, não. Ainda tem coisa para aparecer aí, né? É o moleque, né? Segura essa marinha. Esse aí, esse presidente argentino. Vamos seguir falando da guerra agora, Chico Pinheiro? Porque, olha, daqui a 8 horas, portanto, 2 horas da manhã do horário de Brasília, começa a valer o cessar-fogo, até onde a gente está esperando, né? De 4 dias da guerra em Gaza. O Hamas vai liberar os primeiros 13 reféns. Israel deve soltar prisioneiros palestinos também. Apesar disso, os bombardeiros continuam nesse momento, enquanto a gente está ao vivo aqui,
e foram mais de 300 ataques de Israel contra Gaza nas últimas 24 horas. A gente tem informação sobre isso com Heloísa Vilela, que já está entre nós aqui. Boa noite para você, Elô. A gente está na expectativa, né, para ver se realmente daqui a 8 horas a gente vai ter essa pausa completa, né, do cessar-fogo. Uma pausa e uma pausa de 4 dias, espera-se, né? E com possibilidade até de ampliar se for feito acordo para soltar um pouco mais de reféns dos dois lados, né? De palestinos e os que estão com o Hamas. Agora, enquanto isso, Israel está bombardeando. Hoje, agora há pouco, matou 27 pessoas em um bombardeio aéreo, uma escola da ONU em Gaza. Então, a situação continua super, super perigosa. Vocês veem as imagens, tudo destruído, né, gente? O que é isso? Assim, estão acabando realmente com Gaza para tornar inviável, impossível que as pessoas morem ali, ou seja, para fazer com que todo mundo vá embora de uma vez por todas. Esse é, de fato, o grande objetivo do Estado de Israel, do governo de Netanyahu. Acabar com a área, tirar os palestinos todos daí, ocupar o território e, quem sabe, explorar as reservas de gás que tem naquela região, que dizem que são reservas poderosas, né? A Europa depende muito do gás e tem o fornecimento comprometido pela outra guerra, a da Rússia com a Ucrânia. Então, seria uma boa saída. Quem sabe esse é o objetivo final, né? Além de jogar todos os palestinos, espalhá-los pelo mundo. E vamos dar uma olhada nos números, né? Porque Israel promete liberar esses prisioneiros, esses primeiros prisioneiros palestinos. Foram mais de 3.000 presos desde o começo da guerra. A gente tem um gráfico aí, você está vendo na sua tela. Para quem não está nos acompanhando por vídeo, 7.800 presos palestinos presos em Israel, 2.000 em detenção administrativa, ou seja, sem acusação formal, mais de 3.100 desde o dia 7 de outubro. A gente tem 200 crianças, ontem a gente falou sobre isso, quando uma criança completa 12 anos, né, aquela fase de pré-adolescência, ainda infância, a mãe já fica preocupada, Heloísa Vilela sempre nos contou a respeito disso, já fica preocupada justamente porque o filho já atingiu uma idade em que ele pode ser preso pelo governo de Israel. 398 mortos até o momento, e hoje também o Israel prendeu o diretor do hospital de Al-Shifa, né, que é o maior hospital da faixa de Gaza e que tem recebido todos os dias pessoas em situação de calamidade, né, de urgência humanitária. Elô? Pois é, eu queria, Gabi, pedir para o pessoal botar de volta esses números, por favor, porque tem alguns números ali importantes da gente destacar. Por exemplo, você vê que hoje tem 7.800 presos. Israel vai soltar agora 150, mas na noite de ontem para hoje, prendeu 90. Prendeu 90, já prendeu mais de 3.000 desde o começo dessa operação militar. Então, está prendendo muito mais do que vai soltar. E outro número que é importante, além dessas 200 crianças, é esse número aí embaixo, 398 mortos. O que é isso? Olha só, presta atenção. Israel mantém 398 mortos presos. Corpos em locais refrigerados, porque eles têm que terminar a sentença a qual eles foram condenados. Então, por exemplo, uma mãe estava dando uma entrevista na Al Jazeera dizendo que o filho dela de 15 anos é um desses 398. Ela não tem direito de enterrar o filho enquanto a sentença dele não terminar. E essa prisão administrativa é um tipo de prisão que você não sabe qual é a acusação que pesa contra você, você não é julgado e você pode ficar nessa situação por tempo indeterminado. Então, eu estava ouvindo hoje uma analista da Anistia Internacional dizendo que tanto essa figura jurídica da prisão administrativa quanto o preso morto, continuar preso, são duas heranças que Israel tem da época do colonialismo britânico. Os britânicos já faziam isso. E isso tudo existe adotado em Israel
muito antes do Hamas existir, já nos anos 60. Então, isso não são medidas especiais ou extraordinárias para enfrentar o que eles chamam de um grupo terrorista. Isso são medidas rotineiras que o Estado de Israel já adota há muito tempo. É Israel repetindo aí, né? A tragédia grega de Sófocles, Antígona, que não podia enterrar o irmão, proibida por Creonte, pelo rei, de enterrar o irmão. Quer dizer, é Israel fazendo o que já estava escrito lá na tragédia grega, essa coisa horrorosa, a mãe não pode enterrar o filho, a irmã não pode enterrar o irmão. Isso é... Como disse o Papa, é terrorismo, né, Chico? É terrorismo, né? É terrorismo. E me impressionou muito ontem aquele relato que a Elô fez aqui, né, do mau cheiro que exala dos cadáveres, que eu disse que deve ser o perfume, é o cheiro de Netanyahu, né? É isso que o mundo está vendo, vivendo, assistindo, e que não tem solução. Que coisa terrível, né? E falando em mais detalhes, desculpa, Elô. Perdão, é porque assim, cada dia que passa é tanto absurdo que a gente vai aprendendo, né, que a gente desconhece, aprende, como essa da história de você manter um morto preso, como também da prisão do diretor, o médico que é diretor do Hospital Al-Shifa, junto com enfermeiros, 2 enfermeiros, e o Crescente Vermelho, e o Ministério da Saúde, né, o secretário de Saúde da faixa de Gaza, dizendo: cadê a Organização Mundial da Saúde? Como é que ela explica isso? Porque essa operação, eles foram presos quando estavam indo com um comboio de ambulâncias da Cruz Vermelha e da Organização Mundial de Saúde para o sul de Gaza. E ficaram horas... Né? E foram presos. Então, as autoridades de Gaza estão pedindo explicações à Organização Mundial da Saúde. Quero saber o que aconteceu, quem responde por isso, como pode, porque Israel fica acusando o hospital de ser um centro de comando do Hamas, com certeza deve achar que o diretor do hospital é o chefe da operação militar do Hamas, né? Porque levou o cara preso, então realmente é uma coisa assim, é uma atrás da outra, mais absurda. Elô, claro, a prisão dele foi a que mais chamou a atenção, porque ele é o diretor do, talvez, maior hospital ali da faixa de Gaza, que tem recebido mais pessoas feridas, né, quando são bombardeadas, enfim, mas outros médicos bastante experientes também foram presos junto com ele. Isso chama muito a atenção, porque é um momento em que se precisa muito de médico, né? Então, você fazer a prisão de vários médicos durante um corredor humanitário é realmente um absurdo diante do que a gente está acompanhando. Se você ataca um hospital, já é um absurdo. Você bota a sua bandeira no topo do hospital como se tivesse sido uma grande vitória militar, e aí você parte para prender os médicos, os profissionais de saúde. Quer dizer, não tem limite. E é como você disse, é o maior complexo hospitalar da faixa de Gaza, o Al-Shifa. Então, conquistaram aí, olha, que grande vitória, né? Conquistaram o hospital, conseguiram vencer na guerra um hospital. Realmente é inacreditável, né? Pois é, Lu, e tem também a questão, a gente vem discutindo aqui diariamente a respeito disso, sobre a guerra de informação, né? Os jornalistas da BBC escreveram uma carta em que acusam a emissora britânica de ser imparcial e pró-Israel na cobertura. Então, essa foi uma notícia, você está vendo aí na sua tela, do portal Al Jazeera, né? E ela está sendo acusada pelos funcionários de não ter, aliás, né, parcialidade durante esse conflito, claramente fazendo ali, reportando pró-Israel, não está noticiando a contento que está acontecendo na Palestina, né, e como o massacre está se dando, e a gente tem noticiado aqui no ICL Notícia todos os dias, e eles fizeram uma carta ali longa, inclusive mandaram para Al Jazeera e foi relatada por quase 10 jornalistas, trazendo os detalhes que esses jornalistas ali no Reino Unido, né, na BBC britânica, têm passado todos os dias. Então, é um relato de dentro desse veículo de imprensa, né? Não é a gente que está dizendo, são jornalistas que fazem parte de um dos maiores veículos do mundo, né? Ocidental. Como a gente lembrou aqui ontem, né? A Anne Boyer, né, que além de jornalista e poeta, é judia, né, que repudiou o massacre de Israel contra os palestinos, desafiando, inclusive, algumas posições editoriais do New York Times.
né, e vencedora do prêmio Pulitzer, pediu demissão em protesto contra o absurdo que está acontecendo e a cobertura da mídia ocidental, de boa parte dela. E é interessante isso, porque foi corajoso, né? Ela deu nome, ela foi a público, porque esses jornalistas, por exemplo, e claro, a gente entende, né? Eles têm medo de retaliação, então eles pediram anonimato, porque justamente eles podem perder o emprego, né, gente? Jornalista também é trabalhador, também tem que sustentar. Exatamente, esses 8 jornalistas não deram seus nomes, não assinaram a carta e também não entregaram a direção da BBC justamente com medo de retaliação. Agora, eles falam da diferença que eles veem na humanização das vítimas do lado israelense e a não humanização, a não individualização do lado palestino, ou seja, não contam as histórias das pessoas que estão sofrendo com esse massacre, enquanto contam as histórias das famílias que têm reféns presos pelo Hamas. E também falam em 2 pesos e 2 medidas quando se fala de civis na Ucrânia e na Palestina. Há uma diferença grande na visão deles a respeito de como a BBC trata esses civis. Não dá aos palestinos a mesma empatia, a mesma humanidade que oferece aos ucranianos. Então, eles estão muito revoltados e fizeram essa carta e entregaram para a Al Jazeera, porque foi a única maneira que eles viram de denunciar o que eles acham que é uma cobertura enviesada e imparcial da BBC nesse conflito. A jornalista Anne Boyer, no blog dela, que ela pediu demissão do New York Times, né, ela disse, eu estou achando aqui, né, condena as paisagens infernais verbalmente higienizadas nos textos do jornal. Não é? Quer dizer, a mídia tem higienizado essa tragédia, né? Tem limpado a cara dos assassinos, né? Dos terroristas de Estado. Né? E ela diz, a guerra do Estado de Israel, apoiada pelos Estados Unidos contra o povo de Gaza, em nome de ninguém. Disse, meu nome, como judia, não é. Não há segurança dentro ou fora dela, nem para Israel, nem para os Estados Unidos ou para a Europa, e especialmente para muitos povos judeus caluniados por aqueles que afirmam falsamente lutar em seus nomes. O seu único lucro é o lucro mortal dos interesses petrolíferos e dos fabricantes de armas. O blog dela se chama Mirabilari. É isso aí, é terrível, é terrível. Como é que essa guerra é mostrada? É mostrada como se fosse uma brincadeira, como se fosse um vídeo uma peça de videogame. Inclusive, para quem assistiu ontem o ICL Notícias segunda edição, hoje de manhã também Rodrigo Viana falou sobre isso no ICL Notícias primeira edição, aquele ex-assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, lembram dele, né? Ontem à noite ele foi detido, gente, o Stuart Seldovitz, que ofendeu um vendedor muçulmano, né? Um vendedor de comida árabe em Nova York. Ele zombou do número de crianças, acreditem se quiser, do número de crianças palestinas mortas. Foi um vídeo, inclusive, é bastante incômodo a gente assistir esse vídeo, né? Porque, gente, ele tá ali na frente da câmera, ele sabe que ele está sendo filmado, ele não tem nenhum constrangimento de dizer que matou pouco, né? Na verdade, foi isso que ele disse. Esse cara foi assessor do Obama, 4 mil. Né? Foi assessor do Obama. Ele fala, se você... Foi de governos republicanos também, mas ele diz, se matou 4 mil crianças, ainda é pouco. Bom, a gente sabe que já tem mais de quase 6 mil crianças mortas. Será que para ele está bom agora, 6 mil? Qual o número? Qual o número de civis mortos e de crianças mortas que vai ser suficiente para pessoas como ele começarem a entender o que é que está acontecendo ali na faixa de Gaza? E me espanta ainda mais e me choca ainda. Essa imagem eu gosto de ver, viu? Vou confessar para vocês, eu gosto de ver essa imagem aí. Acho muito boa, porque esse homem, ele, mais do que ninguém, não tem direito de ter esse preconceito e de falar o que ele falou, porque ele já trabalhou num órgão do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, justamente voltado para a questão Israel e Palestina.
Então, se é esse o tipo de material humano que os Estados Unidos colocam para tratar dessa questão, o que se pode esperar do governo dos Estados Unidos quando ele olha para a questão Israel-Palestina? Não se pode esperar nada de muito positivo, né? Agora, Sangue, né? o prefeito de Nova York, o Eric Adams, falou: islamofobia não tem lugar na nossa cidade. Então, ele foi detido e pesa contra ele a acusação de importunar e de perseguir, porque ele foi lá na barraquinha mais de uma vez, foi filmado pelo menos 3 vezes para ir lá incomodar um rapaz de 24 anos egípcio que estava lá dando duro, trabalhando naquele frio desgraçado de Nova York, vendendo ali um pouco de comida, né? Elô, você que viveu muitos anos, 30 anos nos Estados Unidos, né? A islamofobia 35, é uma realidade também dentro da cultura da classe média americana, né? Principalmente depois da questão das Torres Gêmeas, né? Da Al-Qaeda. Existe uma islamofobia, né? Se você chegar lá com a cara, com a barba meio parecendo do Oriente Médio, meio assim, tiver um sobrenome libanês ou sírio, seja lá o que for, você vai ter problema desde a chegada no aeroporto, ou não? Eu acho que isso já foi muito pior. Houve um trabalho muito grande para desfazer isso, porque Nova York não pode ter preconceito com gente de origem alguma, né, Chico? Porque é uma cidade que tem gente do mundo inteiro, e a cidade só é o que é exatamente porque reúne gente do mundo inteiro. Agora, depois do ataque do 11 de setembro de 2001, a gente enfrentou isso lá na cidade um bocado, e o país inteiro houve um crescimento absurdo da islamofobia. Agora, Nova York fez um trabalho para desmontar esse tipo de preconceito muito grande. Então, eu gostei muito de ver não só o prefeito como a governadora do estado imediatamente se manifestarem e condenarem esse comportamento. E a polícia tem do lado colocar ele também de alerta, né? E para outras pessoas também mandar um recado claro: olha, se você faz isso, o que pode te acontecer? Achei super importante. Não se pode deixar isso passar em branco. Elô, eu queria trazer também assunto de Brasília para você comentar. Ontem a gente começou a falar sobre a votação no Senado. No fim das contas, o Senado aprovou aquela PEC que reduz os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a PEC que vai agora para a Câmara dos Deputados. E hoje o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, reagiu. A gente vai assistir, a nossa produção está separando aqui o vídeo do Barroso para a gente ouvir a fala dele a respeito disso, essa PEC que fala a respeito, por exemplo, das decisões monocráticas, né, dos ministros do Supremo, que são aquelas decisões que são tomadas individualmente. A gente tem agora o vídeo aqui, vamos assistir. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas... Aí a gente viu a fala do ministro Roberto Barroso, tem outra fala também, mas de outro ministro também. Mas vamos seguir falando primeiro do ministro. Essa PEC, né, é uma PEC articulada por bolsonaristas, né? É uma vitória do bolsonarismo, de senadores bolsonaristas, que tiveram o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Porque ele quer ficar bem também, ele e o Alcolumbre, ficar bem com essa turma bolsonarista ali dentro, porque o Alcolumbre quer ser, daqui a 2 anos, novamente o presidente do Senado, e o Pacheco quer fazer acenos à direita para ganhar prestígio junto à direita por causa da eleição da sucessão do Romeu Zema lá em Minas Gerais. Então você vê que tem um imbróglio político aí. Mas essa PEC, Elô, em si, ela não altera quase nada, mais ou menos o que o Supremo já tinha definido, mas é um alerta, é um sinal que nós vamos passar mais coisas para mexer no Supremo. Acho que é por isso a reação, né, a priori, tanto do ministro Barroso como depois do ministro Gilmar Mendes, que também caiu de pau, não é? Caiu de pau. Eu acho que assim, é uma foto cheia de detalhes, né? Cheia de detalhes curiosos. Um deles é esse que você falou: existe uma movimentação toda em andamento no Senado, porque
o Alcolumbre, o Pacheco já está, né, junto com o Alcolumbre para dar o cargo de volta. O Alcolumbre botou o Pacheco na presidência, agora o Pacheco vai botar o Alcolumbre de volta na presidência do Senado. E o Alcolumbre já está procurando o apoio dos bolsonaristas da extrema-direita para ter os votos e virar o presidente. Então, isso seria um aceno. Agora, por que isso é um aceno para os bolsonaristas? Vamos lembrar que o Bolsonaro ficou fazendo aquele discurso de enfrentamento com o STF nos últimos anos do governo dele. Então, isso dá aos bolsonaristas argumento para fazer o que eles sabem fazer, que é bater no peito e dizer eu fui lá, eu enfrentei o STF. Não vamos nos esquecer que vem aí a eleição para prefeito, e depois vai vir eleição para deputado e senador. Então, eles podem usar esse discurso para falar como eles são valentes e enfrentaram o STF. Agora, como você disse, Chico, muito bem, se você espremer, não sai nada daí, porque eles tiraram do Supremo a possibilidade de tomar decisões, como disse a Gabi, monocráticas, ou seja, um juiz do Supremo decidir sozinho, mas sobre pouquíssimas coisas. Por exemplo, mas isso já ele não vai poder mais... Não é? Isso não, por exemplo, teve uma pequena mudancinha, né? Uma pequena mudancinha. Eles não vão poder decidir mais monocraticamente a respeito de atos do presidente da República, da Câmara, do Senado, do Congresso em conjunto, e só, gente, mais nada. Mas o Supremo já havia decidido isso, né? O Supremo já havia decidido que a decisão monocrática ela seria naturalmente submetida ao Pleno. Então, isso já estava sendo resolvido lá dentro. O que eu acho que o problema é que eles estão querendo meter a mão, né, no Supremo para fazer outras alterações depois. O Supremo começou a ser duramente atacado, né, durante o governo do Bolsonaro. Né? E, aliás, hoje alguém lembrou, não sei se foi o Barroso ou se foi o ministro Gilmar, que as ditaduras, os ditadores, os autoritários, sempre, né, em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que eles fazem é derrubar a Suprema Corte, porque dominando a Suprema Corte, você sai da lei, ninguém te incomoda e você vira ditador. Agora, Chico, você sabe, eu acho que nessa briga aí, eu estou lutando pela briga, eu estou torcendo pela briga, sabia? Sabe por quê? Deixa eu me explicar. Claro que é uma disputa de poder, certo? E é claro também que o Supremo sempre se vê como acima do bem e do mal e melhor do que todo mundo, o que não é verdade numa democracia, né? Então, eu acho que qualquer decisão monocrática é absurda, você tem que colocar para o plenário sim, porque a gente sabe que em todos, e não poderia ser só no Supremo, nos outros níveis do judiciário, porque a gente sabe que muita gente se livrou de problema porque tem amigo, arruma aquele juiz amigo para tomar aquela decisão que lhe favorece. Exemplo claro disso aí, Arthur Lira, que só está no cargo que está porque nunca foi julgado o mérito do processo contra ele da Operação Taturana, quando ele foi pego junto com outros deputados estaduais metendo a mão no dinheiro da Assembleia Legislativa. Está tudo lá no processo, não sou eu que estou falando, não. Isso não é calúnia, não adianta dizer que é calúnia, que não é, porque está lá no processo, tudo discriminado, com cheque, né, datado, com nome, recados, enfim. Então, ele só está aí porque arranjou um juiz lá em Alagoas para livrar a cara dele. Como também ele não foi julgado por nada daquela operação do kit robótica, porque quando chegou no Supremo, Gilmar Mendes decidiu, por conta própria, só ele, que as provas não valiam porque o processo começou já com vistas a pegar uma pessoa que tinha imunidade, então devia ter começado direto no Supremo. Se é verdade, se não é, fato é que Gilmar cancelou todas as provas que havia contra Lira. E aí vem a segunda parte curiosíssima dessa história, porque essa PEC agora vai para a Câmara, né? O Supremo não quer que ela seja aprovada. E o Lira o que vai fazer? Vai votar, vai botar para votar, vai deixar meio de lado, vai botar de banho-maria, vai atender o seu amigo Gilmar. Como é que vai ser? O Lira vai negociar, né? Como sempre. Ganha de um lado ou ganha do outro. Negociar não vai exigir. Eu negocio com o Supremo e obtenho algumas vantagens, ou eu negocio com
com o executivo, com o presidente e obtém outras. É assim, né? E falando, Chico, no Gilmar Mendes, né, porque não foi só o Barroso que se pronunciou a respeito disso, o ministro Gilmar Mendes fez um pronunciamento chamando os autores da PEC de pigmeus morais, foi o termo que ele usou. Ele disse que o STF vai enfrentar a PEC e falou o seguinte: essa casa não é composta por covardes, foi o que disse o ministro Gilmar Mendes. Então partiu para o confronto mesmo, né? Mas ele chamar esses senadores de pigmeus morais, ele tem toda a razão, porque é o lixo do bolsonarismo. Esses senadores compõem das piores bancadas que eu já vi. O Senado sempre teve uma certa liturgia do cargo, mas hoje ele está entregue a gente do nível de Sérgio Moro, de Damares, de Magno Malta. É essa corja bolsonarista, né, que está querendo apertar o Supremo. Você pode ter críticas, eu também tenho críticas ao Supremo. E Jacques Wagner e a também. ministro aqui, outro lá, nós vamos falar já do Jacques. Críticas aqui, críticas acolá, a ministros individualmente, a algumas decisões do Supremo, mas nós não podemos esquecer que, se não fosse o Supremo, né, a gente não teria tido só 700 mil mortos, não seriam muito mais mortos na Covid, porque foi o Supremo que cortou as asinhas do genocida lá, da ação genocida do governo de Bolsonaro. Né? Foi o Supremo que também peitou, né, com o ministro Alexandre de Moraes, e aí, com a ajuda dos demais aí, os atos golpistas, o golpe do dia 8, assim como antes garantiu a eleição, vocês devem se lembrar. Garantiu a eleição. Né? Não fosse o Supremo, a gente não teria tido eleição, não, porque estava lá aquele pilantra do cara da Polícia Federal, né, bloqueando estradas. Bloqueando estradas. Né? Fora a grana que rolou, né? A grana das emendas do orçamento secreto, a grana para 140 ou 150 processos de impeachment engavetados pelo Lira, que poderia ter tomado o impeachment antes, e liberação de dinheiro de uma maneira absurda, né? Dinheiro distribuído para caminhoneiro, para taxista, emendas de toda a ordem. Olha que cara de pau. Hoje eles ficam falando aí que o governo tem que fazer o déficit zero, que não sei o quê, tem que cortar despesa. Querem cortar despesa na saúde, na educação, não sei o quê, para poder equilibrar, né? Terminar o ano que vem com déficit zero. Mas eles querem gastar 37 bilhões em emendas parlamentares. Então, cortem dessa porcaria dessas emendas. É muita coisa. Mas é bom que a gente vai... muita hipocrisia. A gente vai passando essa informação, né? Agora, esses do Senado, o Gilmar tem toda a razão, o ministro Gilmar, são pigmeus, esses do Senado. Né? São pigmeus. Agora, você sabe o que eu me lembrei hoje, quando eu vi essa votação dessa PEC? Eu me lembrei que é coisa de uns 3 ou 4 meses, eu acho, eu conversei com uma fonte do Palácio do Planalto que estava me falando a respeito da preocupação do Planalto com o excesso de poder, tanto do Congresso como do Supremo, que a gente estava num momento em que era preciso empurrar cada um para sua caixinha e voltar a delimitar os poderes, porque o Supremo cresceu muito. O Congresso, então, nem se fala, né? O Congresso tomou conta do orçamento inteiro e que, na praça dos 3 poderes, o mais frágil é o Executivo, o Planalto. Então, eu não sei, a gente viu o governo muito quieto nessa discussão aí. E mais, a gente viu o líder do governo no Senado votando a favor dessa PEC, o que deixou muita gente sem entender nada, né? Senador Jacques Wagner, né? Exatamente, líder do governo no Senado. Fez questão de dizer, meu voto é pessoal, exclusivamente pessoal, não é um assunto que implica diretamente o Executivo, então, estritamente pessoal, eu decidi assim. Mas o voto dele, certamente, arrastou outros 4 ou 5, foram 3 votos. Por 3 votos. Se ele votasse contra, bastaria que mais 2 votassem contra e você não teria aprovação dessa PEC. Enquanto ele votava a favor, dizendo que é estritamente pessoal,
E aí fica sempre uma dúvida, mas será que... Ele falou que foi fruto de um acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Mas será que ele vem garantir que o presidente não sabia? O presidente não sabia disso? Não sei. Eu sei que enquanto ele dava um voto a favor, o líder do governo no Congresso, que é outra liderança, que é o Randolfo Rodrigues, também senador, estava fazendo das tripas coração para poder conseguir votos contrários à PEC. Até a hora da votação, ele estava arregimentando os votos contrários. Né? E aí vem... Foi bizarro, né? Bizarro, que você tem o governo trabalhando Wagner, cada um para um lado. Aí vem o Jacques Wagner... Quer dizer, se ele não estava falando pelo governo e é um voto estritamente pessoal, né? E se esse voto é contra o governo, porque é o que parece que não era o interesse do governo, tanto é que o Randolfo, que é líder do governo no Senado, no Congresso, estava trabalhando por isso, então seria natural que o governo, o presidente, chamasse o Jacques, muito obrigado pelos serviços prestados, mas você foi jogar bola nas minhas costas, então não cabe mais. Pelo amor de Deus. Mas aí tem uma história... Eu não sei. Aí é que eu não sei se dá para dizer isso, entendeu, Chico? Aí é que entra a confusão, porque o Jacques é um cara muito importante para o governo. Sei, o Jacques Toda vez que o Planalto precisa... Ele está com o Lula há muito tempo, ele está com o PT há muito tempo. Ele entende tudo. Agora, ele aparentemente estava fazendo uma costura com a base do governo, né? Com os outros partidos que o governo precisa ter junto dele para aprovar outras medidas. Então, pode ter uma jogada política aí de manter, de alguma maneira, alguns partidos próximos continuarem próximos a ele e ao governo e deixar o PT votar contra a medida. Então, foi curioso, para dizer o mínimo, mas eu ainda aposto mais na briga. E complicado, com repercussões complexas, né? Porque criou, querendo ou não, uma aresta do Supremo também com o Executivo, com ele, Jacques Wagner, com o Executivo, que lá no Supremo diz assim, mas não foi ele que votou, mas o presidente não sabia disso, ou sabia? Ele disse que não, mas será verdade? Quer dizer, cria todo esse clima. Agora, o Jacques Wagner é uma figura surpreendente e poderosíssima nos bastidores políticos. A gente não pode se esquecer que ele ganhou 2 eleições no primeiro turno na Bahia, 2 eleições para governador, a primeira tida como perdida. Acho que ele estava em terceiro lugar, virou e ganhou em primeiro, depois ganhou de novo a eleição seguinte em primeiro, depois elegeu em primeiro turno o seu afilhado na época, o Rui Costa, que agora é ministro também, elegeu de novo o Rui Costa e agora elegeu o Jerônimo. Quer dizer, é todo esse jogo político que a Bahia tem. Haja orixá para dar conta desses caras. É isso, Elô, querida, um beijo para você, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. A gente vai voltar a falar da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, gente, o tenente-coronel Mauro Cid. Cada hora vaza uma informação nova. A história agora é que o Cid afirmou para a Polícia Federal que 3 assessores presidenciais usavam a estrutura do governo, numa sala ali do Palácio do Planalto para produzir conteúdo que Bolsonaro difundia para os contatos nas redes sociais. É o famoso gabinete do ódio, né? A gente conhece essa história, que segundo o Cid era subordinado a Carlos Bolsonaro, isso também não é exatamente uma novidade, esse núcleo fazia contato com os influenciadores com o objetivo de gerar justamente engajamento nas redes sociais, que é uma arma do bolsonarismo. O Carluxo vivia disso, né? Carluxo vivia de fazer isso. Exatamente. Essas revelações, só para dar aqui a fonte, né, são do jornalista Reinaldo Turolo Júnior, do G1. A gente tem, inclusive, as artes a respeito disso, né, da delação de Mauro Cid, mostrando ali que o gabinete do ódio é especializado em sentir a temperatura das redes e gerar engajamento, né, onde funcionava ali o gabinete no Palácio do Planalto, no 3º andar. Vamos chamar o Guga Noblar para a nossa mesa redonda para conversar com a gente sobre isso. Guga, boa noite para você. Mais um capítulo do Gabinete do Ódio, né? Mas não é uma novidade, na verdade, só está chancelando o que a gente já conhecia, né?
Boa noite, Gabi. Boa noite, meu querido Chico. Essa audiência é maravilhosa. Pois é, gente, não é uma grande novidade. A gente já sabe que existia o gabinete do ódio. O comandante do gabinete do ódio, o UOL já tinha dito isso dias atrás, mas a gente também já sabia há anos, era o Carluxo. E sim, tinham pelo menos 3 assessores que foram contratados já no início do governo Jair Bolsonaro, e essa notícia também é antiga, que estavam ali, agora confirmado também em delação pelo Mauro Cid, exatamente para fazer esse papel de criar, de fazer os textos ou os memes mentirosos que depois seriam espalhados por Jair Bolsonaro e por outros influenciadores e empresários. O que tem de importante nesta história é que a delação é mais um elemento que confirma que tinha um grupo articulado e trabalhando dentro do Palácio do Planalto para criar fake news, para atacar as outras instituições, não só adversários políticos, mas também para atacar o Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal. Então, tinham criado, o Bolsonaro, portanto, criou uma estrutura governamental, paga com dinheiro do erário, para que se atacasse outras instituições, outros poderes. E claro que isso é muito grave a se confirmar também a partir da delação do Mauro Cid. A gente já sabia dessa história, mas agora está aí o Mauro Cid, de fato, confirmando. E esses 3 assessores, eles são o Tércio Arnaldi, Tomás, o José Matheus Salles e o Matheus Diniz, Matheus Matos Diniz. Esses nomes já estavam na mídia. E, na verdade, esses nomes são muito antigos. Quem está vivendo as redes sociais, com certeza já foi alvo dessa turba. A galera não tem muito na memória isso, mas quem é atacado muito tem, e eu fui muito atacado por esses 3. O Tércio, ele era o autor daquela página que se chamava Bolsonaro Opressor 2.0. É uma das páginas que mais fomentou fake news e discurso de ódio entre 2017 e 2018 e que ajudou a eleger o Bolsonaro. E assim que o Bolsonaro foi eleito, claro, retribuiu esse e os outros criadores de páginas de ódio com um cargo muito poupudo, eles ganhavam bons salários. Esse Tércio, ele foi um dos primeiros assessores contratados pelo Jair Bolsonaro. Assim que foi eleito em 2019, em janeiro, ele já conseguiu um cargo de assessor do governo Bolsonaro. Daí você vê que Jair Bolsonaro, de fato, tinha como mais importante ali em torno dele criar esse núcleo do gabinete do ódio que funciona desde o primeiro mês do governo Jair Bolsonaro. Inclusive, Guga, esse relatório, né, como a gente está vendo, nomeando todos esses assessores, né, toda essa estrutura está exatamente assim naquele relatório que foi produzido pela CPI, da Covid, né, da pandemia. A gente já sabia que a estrutura do gabinete do ódio foi denunciado justamente que funcionava dessa forma, né, e aí o Carlos Bolsonaro justamente passava para os seus assessores que aí replicavam e levavam para as redes sociais bolsonaristas e assim, né, as fake news se espalhavam e tudo isso. Vamos dar uma olhada, aqui, CP, nos detalhes? Tem um gráfico aqui, né? Não sei se dá para você ver aí de casa, né? Assessores produziam conteúdos, Bolsonaro difundia o conteúdo, assessores chefiados, naturalmente, pelo Carluxo, né? Pelo Carlos Bolsonaro. Difundia o conteúdo, isso aí ia para os influenciadores que espalhavam mais ainda. Né? E o conteúdo, segundo a Polícia Federal, atacava as instituições, né? Especialmente a Suprema Corte e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, eu fico com uma certa ansiedade para entender o seguinte: o Mauro Cid já falou essa, que está vazando de vez em quando, né? Vaza um pouquinho. Ele já deve ter contado, Guga, o diabo, né? Ele deve ter contado já um monte de coisa. Fora outras pessoas que já foram ouvidas, né? Hacker, todo esse povo aí. Eu estou ansioso para saber quando é que o Supremo vai dizer assim, né? A investigação agora está pronta e botar tudo isso na mesa, expor isso ao país e meter essa galera de bandidos na cadeia, né? Na cadeia. Porque não tem outra saída. Agora, é claro, né, Chico? Agora, eles estão naquela fase de tentar corroborar, por exemplo, a delação do Mauro Cid. Eles estão naquela fase de levantar provas. Claro que o Mauro Cid apresentou celular, conversa, etc., mas eles também têm outros meios de chegar
a outros fatos que indiquem que o Mauro Cid falou a verdade. Um deles é a CPMI, então eles estão agora com relatórios que a Elisiane Gama, presidente da CPI, repassou para eles, a relatora, e agora estão em cima desse material da CPMI para tentar juntar com a delação do Mauro Cid. Eles acham que até o final do ano vão terminar essa fase. A delação em si foi aquela de agosto, do final de agosto, 28 de agosto. Isso que a gente está discutindo agora foi delatado pelo Mauro Cid no final de agosto, e só vazou agora. Com certeza não vazou quase nada do que ele apresentou para a Polícia Federal, porque a gente está tendo isso a conta-gotas. O que ele falou em agosto, a gente está tendo acesso em parte só agora. Falta muita coisa, com certeza. E o que é importante de hoje é que eles já tinham, a Polícia Federal, já nessa investigação, eles já tinham como provar quem estava disseminando as fake news, qual era o grupo de influenciadores junto com o Jair Bolsonaro que faziam isso, a repercussão que isso tinha. Só que eles precisam provar que a produção das fake news é feita ali, pelo grupo do Jair Bolsonaro, pelos assessores contratados pelo Jair. Então, é importante a delação porque é mais uma maneira de se provar e de chegar a isso. A produção também. Ele já tem a disseminação, já tem a repercussão. Falta a produção. A produção é feita ali, ó, no terceiro andar do Palácio do Planalto, por esses 3 assessores. Isso a gente já tinha, segundo a investigação da própria imprensa, e agora a gente tem da boca do Mauro Cid, que era o braço direito de Jair Bolsonaro. Então, isso é mais um problemaço para Jair Bolsonaro. E até o início do ano que vem, eu acho que ele vai ter muita dor de cabeça. É importante que isso seja feito, que as investigações avancem, né? Porque não pode ser também uma decisão no modo Sérgio Moro de julgar, que você pega a delação e pressiona, faz aqui, acolá, e com base na delação só você já tem prova suficiente, né? E depois dá com os burros na água, vira juiz suspeito. Exato. Né? Então tem que achar mesmo, achar as provas e tal. Mas parece que já tem elementos suficientes, né? Não pode demorar muito, não, senão o inelegível e a sua galera vai fugir mesmo para Buenos Aires, para a casa do Milei, e tem que caçar o passaporte dessa galera. Fala, peraí, bem que na Argentina não precisa nem de você ter passaporte. E chega lá. Pois é, quando tentaram tirar o passaporte do Bolsonaro, foi o próprio, acho que foi o próprio Alexandre, né, que acabou, enfim, negando retirarem, pelo menos em um primeiro momento pensaram em retirar junto com o do Mauro Cid e outros o passaporte e não retiraram. Mas enfim, há sempre essa possibilidade, né? E o Bolsonaro está indo para lá, né, para a posse do Milei, que nem precisa, na verdade, para ir para a Argentina, né, nem precisa de passaporte, basta a identidade. Então tem que ficar de olho mesmo. É isso aí, Guga. Obrigada por hoje, querido. Até amanhã. Até amanhã, Guga. Até amanhã, boa noite. Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo aqui. Exatamente, por isso que a gente está dando uma corrida aqui com os assuntos, inclusive porque a gente tem um convidado importante agora. A gente vai voltar o nosso olhar para a América Latina. Olha o que disse o presidente eleito da Argentina, o Javier Milei. Disse num programa de TV sobre a posse dele no dia 10 de dezembro, se Lula vier, será muito bem-vindo. Olha só, hein? Isso depois de ter insultado o presidente Lula durante a campanha e ter convidado, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou convidar aqui o diplomata. Atitude de moleque, né? Eu não tenho outra expressão para isso. A atitude do Milei é de moleque. Como ele disse, depois veio conversar macio com o Papa Francisco, chamou o Papa Francisco, né, de matéria fecal. Né? Não foi nem isso que ele disse, né? Você está sendo elegante. Você está sendo elegante. Termos. Mas vamos chamar o Marcos Azambuja, diplomata, foi secretário-geral do Itamaraty, embaixador em Buenos Aires e Paris, inclusive ele é conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Secretário, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Eu pergunto para o senhor já a respeito dessa declaração do Milei, se ele já está ali sentindo, né, que deve manter uma relação, né, tentar agora manter uma relação de proximidade com o Brasil, e atacar o presidente Lula não é necessariamente muito inteligente do ponto de vista diplomático. Como é que o senhor está enxergando? Corre algum risco essa relação? Porque pelas declarações que ele já deu anteriormente, não foi um primeiro... Assim, o primeiro contato que ele teve já não foi muito
bom do ponto de vista diplomático, né? Boa noite para o senhor. Oi, boa noite, obrigado por me convidar. Agora, nós temos que ter um imenso cuidado no momento, porque nós não podemos correr o risco de sermos responsabilizados por um insucesso de qualquer aspecto do projeto Milei de governar a Argentina à sua maneira. A Argentina fará o que deve, o que quer, o que pode, e cabe ao Brasil acompanhar, no momento, com grande cuidado o que está havendo, para que não seja acusada, mais tarde, de não ter contribuído, ou ter sabotado, ou ter trabalhado contra. O Brasil tem de estar num processo de expectativa amistosa, inteiramente cuidadosa, porque o desvio das normas habituais é tão grande que é difícil mesmo fazer previsões. Geralmente, essas posses, o começo de um governo, tem um ritual, tem uma espécie de tradição, é quase monótono. E, nesse caso, nós estamos vendo um momento de extraordinária inovação. De modo que eu desejo que o que esteja sendo feito dê certo, que a Argentina cumpra o seu destino, mas é o destino deles, não nosso. Entre o anarcocapitalismo do Milei e a ordem e progresso da nossa bandeira, há uma certa distância. Embaixador, boa noite. É Chico Pinheiro perguntando aqui. Esse palavreado do Milei, durante a campanha, o ataque à China, ao Brasil, ao próprio Papa, isso é reversível? Porque, no caso, eu imagino, né, que não há a menor condição do presidente Lula estar presente a essa posse, principalmente pela deselegância dele ter chamado o nosso presidente de comunista, ladrão, corrupto, e ter convidado, antes de mais nada, né, o Jair Bolsonaro para estar na posse dele. Dá para reverter as relações pessoais ou qual é o comprometimento das relações dos países diante desse tipo de ação? Vou começar pelo curto prazo mais imediato. Eu acho que não há condições, absolutamente, para que o presidente Lula possa ir a Buenos Aires. O convite foi feito ao Brasil, ele foi tratado de uma maneira, eu não digo inamistosa, mas certamente desrespeitosa, de modo que não há condições para ele. Eu creio que isso não está realmente na mesa como uma opção. Eu creio que, sem ter informação direta, eu creio que pode se afirmar que ele não irá. Irá uma delegação brasileira de bom nível, porque a relação Brasil-Argentina importa quaisquer que sejam as circunstâncias. O importante ter presente é que daqui a alguns anos, Milei, tudo isso passa e a Argentina vai estar lá e nós aqui. Portanto, a permanência dos interesses é muito maior que a circunstância do jogo político momentâneo. Portanto, não irá, certamente. Agora, em política você sabe melhor que eu. Tudo é absorvível, tudo é recuperável, tudo é revisto, de modo que os países continuam, as negociações vão sendo feitas, as desculpas são oferecidas e aceitas. Eu não sou um bom profeta, eu às vezes me acho um bom historiador, mas eu não vejo muito bem para frente. Para trás eu tenho uma visão extraordinária, para frente é um curto prazo quase meteorológico. De modo que eu acho que não há condições no momento para que o Brasil faça outra coisa se não acompanhar com muita cautela o que está acontecendo e não fazer nada para não parecer que, se der certo, nós não ajudamos, e se der errado, nós que causamos a crise. A Argentina tem de cumprir o seu destino, encontrar o seu caminho, e nós não devemos aceitar provocações, porque a provocação não foi feita para ser respondida automaticamente. Cabe a nós a opção de não responder e ficarmos, a expressão é quase comum na nossa. Pois o senhor falando que o senhor tem uma boa visão para trás, né? O senhor tem um bom espelho retrovisor, e acho muito interessante você falar, se ele cair, que cai, mais ou menos isso, que caia pelas suas próprias pernas. Nós não estamos aqui para dar empurrãozinho em ninguém, né? Agora, o Brasil não... Nós não podemos assumir a responsabilidade de termos contribuído para um insucesso. Aí temos feito uma visão quase, ainda caso, profética. Ainda não houve governo, não há governo. Nós estamos ainda num processo pós-eleitoral. Portanto, é imensamente urgente esperar um pouco para ver como é que isso vai passar. Agora, até lá, cumprir as regras do jogo com cuidado, com uma minúcia. O Brasil pressente que pode haver problemas mais sérios adiante. E quando a profecia é clara, é melhor não arriscar. Então, vamos ter muito cuidado, que pode haver encrenca pela frente. O senhor disse que ainda não há governo, e nem sabemos se haverá, né? Não sabe como é que vai ficar isso aí.
Mas uma coisa que preocupou muito foi a vice-presidenta dele, né, a Victoria Villarruel, que, filha de militares, né, nascida em 75, portanto, nascida já no período ditatorial, né? Ela dizer que para fazer as mudanças, os câmbios bruscos, urgentes, que há que ter há que ter tirania. O senhor não vê isso como um aceno possível para um retorno? O senhor que estava falando, então, da visão do passado, não há um risco de retorno de militares na Argentina ou em outros países que têm governos de extrema-direita? Eu tenho que ser o primeiro a seguir meu próprio conselho. Eu tenho que dar um bom exemplo de não, no momento, prejulgar. As palavras que ela usou, se de fato foram essas, são palavras, no mínimo, imprudentes, no máximo, danosas aos interesses da Argentina, não os nossos. Isso é um problema interno lá deles. Agora, o que nós temos de fazer, eu volto a me repetir, nesse momento, é não cair em nenhuma armadilha de provocação, de um debate que será estéril. O governo argentino ainda não existe. E o governo falará, o Brasil falará, no seu momento, com um governo estabelecido, com o qual quer ter, sabe, relações perfeitas. Você sabe que nós estamos vivendo um mundo em que, na Ucrânia, em Gaza, conflitos, essa paz na América do Sul é tão valiosa, custou tanto trabalho a tantas gerações, que eu não gostaria que ela fosse posta em risco por nada momentâneo, temerário. Em outra palavra, não é um momento de excitação irracional que vai prejudicar uma longa trajetória de comportamento racional brasileiro. Mas a excitação, embaixador, desculpa só completar, essa excitação irracional de muita gente ansiosa por soluções rápidas, né, principalmente nessa era da internet, a era digital, né, tem levado pessoas como Milei à presidência, tem levado... Hoje a Holanda cai também na extrema-direita, a extrema-direita cresce em vários países do mundo, né? Um pouco nessa onda, eu acho, de irracionalidade, de querer soluções urgentes para problemas que demandam mais tempo. O senhor não vê esse perigo desse extremismo no mundo inteiro comprometer os avanços civilizatórios que nós já tivemos? Vou dizer uma coisa, eu sou parte de uma geração que, por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa da ameaça do totalitarismo, pelos problemas que surgiram durante todo o século XX, ou quase todo o século XX, tem um imenso cuidado na preservação do que se conquistou, da conquista de uma ordem liberal, racional, prudente, fundada na democracia, na moderação, no respeito ao outro, na procura de uma acomodação, na defesa de um multilateralismo responsável. Portanto, eu não sou sócio, nem parceiro, nem condômino dessas palavras. O que nós temos que fazer também, por outro lado, isso é parte da moderação, é não responder impulsivamente a cada gesto, senão a coisa vai não crescendo. Quando eu vejo o que está acontecendo, eu digo, se nós cairmos no jogo da resposta, nós acabamos parte do jogo. E o que eu quero é preservar o Brasil para que mais tarde, mais adiante, o Brasil possa usar o seu peso, a sua influência, a sua vontade de conviver bem com todos os seus vizinhos para ajudar a que a América do Sul encontre de novo uma linguagem, um comportamento mais previsíveis. Mas o que eu quero dizer no momento é que o cuidado tem de ser extremo, porque nós estamos navegando em águas mal conhecidas. Eu não sei onde isso vai dar. Os meus desejos pela Argentina, em que eu fui embaixador mais de 5 anos, são imensos. Quer dizer, a minha relação com a Argentina e com o povo argentino, sobretudo com aqueles estados vizinhos nossos, quer dizer, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fé, Misiones, o gauchismo é dos dois lados, há uma grande amizade, de modo que eu quero ser um pouco avalista dessa amizade, protetor dessa tradição e cuidadoso para que o que o presidente Milei faça seja exclusivamente responsabilidade dele. O Brasil não deve fazer nada que se possa dizer, não, foi por causa do Brasil que isso desandou, desarrumou, perdeu-se o rumo. Quer dizer, quem cuidará de Milei e da sua linguagem é Milei. O Brasil tem de se manter. Eu sei que para nós é difícil, e sobretudo para vocês que têm de negociar com a imprensa, com o meio de comunicação imediatos,
Vocês não têm o tempo que a diplomacia costuma dar, que é você dizer, olha, não tenho nenhum comentário no momento, vocês têm de reagir. Mas eu posso me dar o luxo de me preservar para que o Brasil possa vir a ser mais influente, mais construtivo, mais adiante. Embaixador, eu queria perguntar a respeito do Mercosul, né? Como que fica o Mercosul com a eleição de Milei? Porque com essa vitória, né, o bloco passa a ter agora um predomínio de líderes de direita. Qual que é a expectativa do senhor em relação ao Mercosul, né? Especialistas inicialmente mostravam um receio de que a Argentina saísse do Mercosul. Isso realmente tem chance de acontecer na avaliação do senhor e pela sua experiência? Pelo momento, certamente não. Como eu disse desde o início, eu tenho uma visão boa do passado e uma visão de curto prazo do futuro. Eu não estou vendo isso acontecer. Não acredito que isso esteja nas cartas imediatas. O que acontece com a direita é que uma direita que não seja irracional, que não seja fascistoide, que não seja agressivamente militarista, é uma esquerda-direita com que você tem de conviver. Causa certo transtorno, causa certa dificuldade de convivência, mas é o jogo da política mundial. Sempre houve uma direita como há uma esquerda. Então, as duas têm de conviver. A democracia sempre foi esse convívio entre moderados de parte a parte, pessoas construtivas de um lado e de outro, cada um de nós usando a sua convicção política, a sua experiência pessoal, para ser mais reformista, mais progressista ou mais conservador. Portanto, o que é importante é ter um conservadorismo, se for o caso, que seja racional, que seja moderado, seja construtivo. O mundo tem de conviver com essa ideia, desde sempre foi assim. De modo que eu não creio que o momento, certas mudanças guinadas para a esquerda, sejam permanentes. São movimentos de leme, que pouco a pouco vão sendo corrigidos. De modo que eu já vivi momentos em que parecia que a onda de direita era irresistível. Depois, momentos em que parecia que a esquerda era invencível. Às vezes, são momentos em que o militarismo parece ser inevitável, depois que o civilismo triunfa. Em outras palavras, eu já vivi o bastante para saber que o passageiro é, por definição, apenas passageiro. É isso. Jacobinos e girondinos sempre existiram, né? Não nasceu só na Revolução Francesa e tem que se conviver. O problema é o radicalismo, o problema são posições sectárias e que trazem violência e destruição, como a gente está vendo agora acontecer, por exemplo, sobre os palestinos na faixa de Gaza, né, nesse confronto entre Hamas e o Estado de Israel. Como é que o senhor está vendo esse conflito? Olha, eu sou um tal veterano desse conflito. Eu já vi tantos momentos em que a esperança foi destruída por uma nova erupção de violência. Eu, de certa maneira, de todos os problemas que eu me ocupei ao longo de uma longa carreira diplomática, muitos melhoraram. A situação de armas nucleares melhorou muito, o colonialismo acabou, a Guerra Fria cessou, o mundo fez progresso, os direitos humanos têm muito mais defesa do que tinha, o meio ambiente nem existia, a proteção do clima, mas, portanto, eu sou um otimista histórico. O Oriente Médio resiste a tudo isso. O Oriente Médio, até agora, é intratável. Nós estamos assistindo, é uma coisa que transcende esquerda, direita, é compaixão, é solidariedade humana no seu sentido mais profundo. O que está havendo é um horror, e o horror tem de ser apenas objeto de uma repulsa, de uma rejeição e do empenho de todos para que isso cesse e que se encontre alguma acomodação. O que está havendo é uma coisa difícil de assistir, difícil de compreender e, se você me permite, difícil de perdoar. Embaixador, e justamente a respeito disso, né, a gente tem expectativa de um cessar-fogo, liberação de reféns daqui a 7 horas, 2 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, falando a respeito da guerra. A gente deve ter 4 dias, a expectativa é essa, né, de um cessar-fogo, então uma trégua nesses bombardeios ali que tem atingido muito fortemente, principalmente a faixa de Gaza. Como é que o senhor está avaliando esse acordo de cessar-fogo temporário? Porque muitos especialistas, principalmente em direitos humanos, falam sobre a preocupação dessa retomada dos bombardeios num tempo muito curto e também de medicamentos e alimentos e ajuda humanitária que não vai ser o suficiente para entrar nesse meio tempo também. Olha, há muito tempo eu não vivi um momento
em que a própria palavra humanitário ficou perigosa. O secretário-geral da ONU, ao fazer um apelo para uma trégua humanitária, uma paz temporária, sem entrar no mérito de nenhum dos problemas, foi objeto de grandes críticas. Nós estamos vivendo um momento de tal veemência, de tal irracionalidade de acusações recíprocas, que eu creio que nós temos de ter uma grande firmeza em defender as causas e procurar a paz e o entendimento. Eu estou num momento apenas esperançoso de que essa trégua se estenda, que ela se prolongue. Mas as imagens, e é uma que eu estou vendo agora, sugerem uma destruição tão profunda, uma coisa tão contrária à natureza humana. O que está sendo feito aqui é uma violência contra o que tem sido o espírito desde que o iluminismo terminou com a Idade Média. A ideia de que a humanidade ia em direção a formas mais racionais, mais generosas, mais humanas de convívio. De modo que eu não sou bom de dar conselhos, sobretudo a israelenses ou a palestinos, mas, evidentemente, há uma sensação de repugnância mundial, de rejeição mundial ao que está acontecendo, sem que nós queiramos entrar no jogo de acusações recíprocas. Isso é um jogo estéril e complicado. Tem de parar, tem de cessar, e esses dois grupos têm de encontrar uma acomodação naquele espaço tão exíguo. O que me impressiona no Oriente Médio, cada vez que eu vou lá, é a proximidade de todos. São espaços que no Brasil teriam quase que de uma dimensão municipal, entre Damasco e Beirute, Beirute e Jerusalém, Jerusalém e Amman. São distâncias no Brasil de grandes municípios, de modo que há uma ferocidade, uma coisa implacável que me deprime, e da minha longa vida de construtor, se possível, de paz. É a minha maior derrota. Que o Oriente Médio continua a ser o que está sendo, é que os esforços de muita gente boa fracassaram. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um dos piores momentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O senhor já viu muito essa região, já viu muitos conflitos aí, o senhor já viu alguma coisa mais forte do que está acontecendo agora? E eu me preocupo, por exemplo, eu não sei, eu não conheço tão de perto quanto o senhor, com o extermínio, praticamente, do povo palestino em Israel. Esse povo não poderá. Como é que volta para norte de Gaza com a destruição que nós vimos? Como que na Cisjordânia está sendo todo mundo, né, atacado também por colonos de Israel e tudo isso? O senhor não vê isso como uma tentativa ou como uma possível extermínio da possibilidade de existência do povo palestino dentro desses territórios? Olha, eu uso a palavra genocídio com muito cuidado. Porque o genocídio explica uma vontade deliberada de eliminação de um grupo étnico, um grupo cultural, um grupo humano. Eu não chegaria a dizer isso, mas o que está havendo é tão brutal, é tão cruel, é tão incompreensível, que está causando uma revolução. Há no mundo hoje uma espécie de rejeição amplíssima a isso. Eu sou de uma geração que tinha por Israel a indulgência que vinha do sofrimento causado pelo nazismo, pelo fascismo, a populações judaicas na Europa. Portanto, isso era uma coisa, um crédito que Israel tinha. Israel não pode, eu creio, jogar fora nem essa memória, nem esse crédito. De modo que o que tem de acontecer agora é cessar o fogo literalmente e rapidamente. E o que está me preocupando é que eu não vejo um mediador internacional competente. Eu não vejo nenhuma personalidade internacional hoje com a estatura para influir. A última pessoa na Europa que tinha essa estatura era Angela Merkel, da Alemanha, que saiu. Não há ninguém com autoridade moral para intervir. Não há ninguém falando. É claro que há os apelos religiosos do Papa, tudo isso, mas está faltando liderança mundial. Não existe no momento alguém que fale uma coisa meio grande pela humanidade. Diga isso aqui, eu falo pela espécie humana. Isso é uma coisa que fere a todos. Temos de parar com isso sem atribuir, mas no Oriente Médio há um jogo terrível de culpas recíprocas. Aquilo vai se criando uma cadeia de que um recrimina o outro, aquilo vai para trás. Todo gesto tem a justificativa do gesto imediatamente anterior. De modo que isso é muito grave. Eu estou muito mal
impressionado com o que está vendo, triste, e realmente não estou vendo ainda na linha do horizonte nada a não ser remédios de curtíssimo prazo, como tréguas de horas, apoio a doentes, crianças sendo carregadas, de modo que há, no meu caso, um grande pesar de que nós estejamos vivendo um momento tão desesperado quanto esse, que o que está faltando no momento, eu sinto, é esperança. Ninguém com quem eu falo, eu trato, acredita que disto vai sair uma coisa melhor. É esperança. Embaixador, quero muito agradecer a presença do senhor aqui, o Marcos Azambuja, que é diplomata, foi secretário-geral do Itamaraty, embaixador em Buenos Aires, em Paris, enfim, é conselheiro também do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Quero muito agradecer a presença do senhor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tenha uma boa noite e até uma próxima. Obrigado, embaixador, pelas palavras de lucidez, né, de jogar, lucidez no sentido mesmo de jogar luz sobre as nossas mentes nesse momento de grande confusão no mundo. E que precisamos de esperança. Não é, Chico? De sabedoria que tem de sobra aí no embaixador Marcos Azambuja. Obrigado, viu? Boa sorte para nós todos. Até uma próxima, embaixador. Obrigada. Bom, assim a gente vai encerrando, né, Chico Pinheiro? Mais cedo hoje um pouquinho, porque vem coisa aí. Temos... Ó, fique ligado. A nossa aula com o maior especialista em Malcolm X do mundo. A partir de agora você acompanha essa entrevista que foi, né, essa aula que foi conduzida pelo Ardo Moreira também. Você acompanha a partir de agora, né? Na verdade, dia 23 de novembro. Agora a gente vai começar a nossa aula online e gratuita. Então você continua aqui no nosso link, assim, para você que está assistindo, claro, pelo nosso YouTube, dos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira. Obrigada a você que acompanhou também pelo canal Com Brasil e vem aqui para o YouTube também para assistir essa aula com a gente a partir de agora. Muito obrigada, Chico Pinheiro. Até amanhã. Você. Né? Ou amanhã você está de sexto? Não, estou aqui com você amanhã, isso mesmo, firme aqui, garrando tudo aqui. Vamos embora. Vamos nessa. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. É hoje, turma, chegou o grande dia. Eu estava mega ansioso para que esse dia chegasse. Tenho certeza que vocês também que estão inscritos na aula Malcolm X, o homem e a mensagem, também estavam ansiosos. Uma aula que vai acontecer com Abdul Rahman Muhammad, o maior especialista do mundo na história e no legado de Malcolm X. Ele é o protagonista daquela série Quem Matou Malcolm X, da Netflix. Se você está inscrito, 1 hora antes da aula, no e-mail que você cadastrou, vai chegar ali o link para você assistir a aula. E também no grupo de WhatsApp, onde as pessoas que estão inscritas, elas recebem as mensagens, também vai chegar lá. Se você não está inscrito ou inscrita, clica agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve gratuitamente. Uma aula como essa, de graça, inédita no Brasil, você não pode perder.